Como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, se relaciona com a nova regulamentação dada à telesaúde e à telemedicina? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhem. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, teve prorrogada a sua vigência para maio de 2021 para as disposições gerais e depois para agosto de 2021 para questões que versassem sobre as sanções. Primeiro, importante destacar qual é o papel da LGPD. É regulamentar o tratamento de dados. E o tratamento de qualquer dado? Não, o dado pessoal, aquele dado de pessoa física, de pessoa natural. Os dados corporativos não interessam à LGPD. Então, os dados pessoais são RG, CPF, gênero, data de nascimento, número de telefone, endereço residencial, todos os dados que nos identificam. E a lei fez uma diferenciação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, aqueles em que o tratamento deverá ser de forma rigorosa, deverá ter um controle rigoroso para se evitar qualquer tipo de vazamento. Portanto, vazamento de dados sensíveis é muito mais grave do que vazamento de qualquer dado pessoal. E o importante destacar é que a não adequação à nova exigência, da LGPD pode trazer, inclusive, multa de 2% do valor do faturamento, podendo chegar essa multa até mesmo a 50 milhões de reais. Tá, mas e como eu propus no início, como que se relaciona a LGPD com a nova regulamentação da telesaúde e da telemedicina? Nós tivemos a regulamentação recente agora por lei federal, a Lei 14.510, e a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2314, ambas de 2022, do ano passado. E o desafio para a telesaúde e para a telemedicina é muito maior, porque nós estamos falando de controle de vazamento de dados, ou seja, um tratamento rigoroso de dados em situações que não são presenciais, em que nós teremos o viés remoto nesta questão, o que trará um pouco mais de dificuldade para se fazer esse controle. Na telemedicina, o cenário é esse, a grande dificuldade é que o distanciamento entre o paciente e, no caso, o médico, lembrando que a telesaúde determinada por essa nova regulamentação, ela também se aplica a outros profissionais de saúde, não só aos médicos. Mas vamos tratar especificamente da teleconsulta aqui na telemedicina, em que as informações são passadas por meio de tecnologia. Não há a presença do paciente, não há uma conversa do paciente diretamente, presencialmente com o médico. Então, é importante ter ainda um cuidado maior. E quem deve ter esse cuidado é o próprio médico e também as empresas intermediadoras desse trabalho, que, lembrando sempre, devem ter o seu registro no Conselho Regional de Medicina daquele estado onde estão sediadas, como também manter um diretor técnico que também é médico, obviamente, e que tenha também o seu registro no Conselho Regional de Medicina do Estado. E é importante que essa nova regulamentação trouxe uma independência. O médico ou o profissional de saúde, eles têm autonomia e independência. Eles podem não querer, podem não entender que esse procedimento online, procedimento remoto, não será o melhor para o paciente. E com isso, determinar que a relação jurídica, a relação entre o médico e o paciente, no caso, seria sim melhor sendo presencial. Então, feita essa consideração, o que nós entendemos, que nós recomendamos a priori, obviamente, inicialmente é necessário entender que as empresas devem se adequar à LGPD, mesmo em função da multa que pode levar, e também pela questão reputacional. As empresas que vão tratar corretamente os dados,
elas receberão benefícios, não tenham dúvida disso, principalmente o benefício da credibilidade, né? que obviamente sustenta a reputação. Então, para evitar a invalidação dessa forma que uma grande vantagem, um benefício que foi trazido em épocas de pandemia e hoje foi aperfeiçoado, deve ser apresentado para o paciente um termo que é chamado de termo de consentimento livre e esclarecido. E nós já tivemos oportunidade de falar sobre esse termo inúmeras vezes e reiteramos aqui a extrema importância do termo de consentimento livre e esclarecido, principalmente na relação feita à distância. Nós estamos falando de um atendimento à distância. A telesaúde e a telemedicina, que são espécies do gênero telemática em saúde, elas vão cuidar do paciente à distância. Então, esse é um dado importante. E para que tenha segurança tanto em relação ao LGPD, quanto em relação ao tratamento proposto, ao diagnóstico, prognóstico, em relação aos riscos que são impostos pelo tratamento ou possíveis intercorrências em relação aos procedimentos determinados pelo médico, o termo de esclarecimento livre e esclarecido deve ser fornecido com linguagem clara para que o paciente realmente entenda e possa exarar o seu consentimento. Com isso, obviamente, nós vamos ter segurança para o médico, para a empresa intermediadora e também uma segurança para todos. O médico estará seguro e o paciente também estará seguro. Eu sempre recomendo que seja feita aí, nesse caso, a elaboração de um termo de consentimento livre e esclarecido apartado. Mesmo que ele seja apresentado durante a transmissão, ele também seja feito de maneira apartada. O médico encaminha para o paciente, para que o paciente entenda, saiba como será e também explicando como será o atendimento dele, para que esta pessoa possa aprovar de forma integral. E não é demais lembrar que a autonomia e a independência do profissional de saúde em aceitar ou não a telemedicina ou a telesaúde aqui, o paciente também. Se o paciente não aceitar, se o paciente entender que ele não se sentirá confortável com uma consulta à distância, ele poderá sim exigir o atendimento presencial. E isso deverá, obviamente, ser feito, né? Não tenho dúvida em relação a isso. Foi uma grande evolução. Tá, mas e em relação à LGPD? Como a LGPD vai impactar na telemedicina e principalmente na teleconsulta? Vai exigir um controle extremamente rigoroso de dados, porque os dados de saúde não são só dados pessoais, são dados sensíveis. E os dados sensíveis vão merecer uma atenção redobrada por parte do médico e da prestadora de serviço que está intermediando esta relação entre o médico e o paciente à distância. Isso é muito importante. E vejam, uma operadora de plano de saúde está expressamente proibida de compartilhar os dados dos pacientes com farmácias ou com outras instituições de saúde. Esse compartilhamento só poderá ser autorizado no caso, vamos imaginar, duas operadoras de plano de saúde, no caso de uma portabilidade. Essas informações, esses dados pessoais sensíveis terão que ser compartilhados entre a operadora de plano de saúde de origem e a operadora de plano de saúde de destino. Então, nesse caso, a LGPD coloca um componente a mais já na relação delicada de telemedicina e telesaúde. Por quê? Nós estamos habituados a um atendimento presencial, ao médico fazendo anamnese, fazendo o exame físico e, obviamente, o exame clínico, revisando todo o prontuário, marcando na ficha tudo que o paciente já passou, principalmente quando no caso de um médico
que tem um atendimento já prolongado em relação àquele paciente. Então, a LGPD trouxe esse componente ainda, um componente a mais nessa dificuldade, nessa relação jurídica existente entre o médico e o paciente. Para mim, sempre o termo de consentimento livre e esclarecido será de extrema relevância. Neste caso da telemedicina e da telesaúde, nem se fale. Aí nós temos, como uma última análise assim, podemos entender como que as empresas reagirão em relação ao controle da LGPD. Vamos imaginar que em uma empresa que não tenha nenhum tipo de tratamento, ela não tenha contratado um advogado e um DPO, que é o encarregado, aquele que terá o cadastro na Agência Nacional, desculpem, eu estou tão acostumado a falar ANS, Agência Nacional, a Autoridade Nacional, é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse DPO, esse encarregado, é que firmará essa vinculação, o elo com a empresa. Então, ele é o representante da empresa e cadastrado na ANPD, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vamos imaginar que tenham vazado dados de uma empresa que não tinha nem o início de uma implementação de projeto para a LGPD. O que vai acontecer? Esse é o pior cenário, porque além da multa que a empresa poderá sofrer da ANPD, ela também poderá ter uma ação judicial, porque até a vigência das sanções, né, da LGPD, da 13.709, que foi agosto de 2021, até lá o judiciário aplicava a LGPD e condenando as empresas a indenizações e dano moral. Né, dano moral. Por isso é importante que a empresa tenha um departamento, uma área em que nesta área atuará um advogado para as questões jurídicas da LGPD e um DPO, que é um encarregado, que é aquele que vai fazer toda a parte operacional de implementação do projeto. E não basta ter simplesmente uma política dizendo que a LGPD é fundamental para a empresa, que o controle de tratamento de dados é absolutamente rigoroso. Essa é uma compilação genérica de todas aquelas políticas que nós tínhamos antigamente. Para se ter eficiência na LGPD, nós temos que ter uma política específica de controle. E é fundamental, portanto, a ANPD e o próprio judiciário vão valorar aquela atitude da empresa. Se a empresa não tomou nenhuma medida, ela será condenada. Se ela montou um departamento ou uma área de LGPD com um advogado que trabalha com direito digital e o DPO, que é o encarregado, ela já terá benefícios, porque é isso que a autoridade nacional quer. E ela vai analisar sempre quando ocorreu esse vazamento. No momento em que ocorreu o vazamento, havia já um tratamento rigoroso dos dados e o vazamento ocorreu a despeito desse tratamento? Quanto tempo a empresa demorou para oficiar a Agência Nacional? Desculpem novamente, a autoridade, eu não estou falando de ANS, estou falando de ANPD. Quanto tempo a empresa demorou para oficiar a Autoridade Nacional sobre o vazamento? E qual foi a agilidade da empresa? Em quanto tempo ela conseguiu conter o vazamento para que os danos fossem minimizados? Tudo isso vai ser analisado no momento de aplicação da sanção, tanto pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto pelo Judiciário. E em 90% das decisões que eu acompanhei, as empresas foram absolvidas, no caso, né? Não era ação criminal, então podemos dizer em outros termos, a ação foi improcedente totalmente,
porque a empresa estava realizando um controle para evitar o vazamento de dados. E vazamento de dados nós tivemos na Serasa, tivemos no Pix. Infelizmente, vão acontecer vazamentos, mas o que a autoridade nacional vai entender? Qual o empenho da empresa em evitar e depois o empenho da empresa em corrigir. Por isso, é absolutamente necessário que a LGPD faça parte da evolução jurídica do direito médico. A LGPD tem que estar presente nas clínicas, nos hospitais, nas operadoras de planos de saúde e também é absolutamente necessário para esse novo procedimento regulamentado agora por lei e pelo Conselho Federal de Medicina, que são os atendimentos à distância, telesaúde e telemedicina, com as teleconsultas, teleintervenções e por aí vai. Essa é a minha dica para vocês, advogados de direito médico, no momento de orientarem os seus clientes, médicos, clínicas, hospitais e operadoras de plano de saúde e também, quando estiverem ao lado do consumidor, entenderem basicamente como funciona esse setor. Tá certo? Mais uma vez agradeço pela atenção de vocês, pela participação aqui no nosso canal. Façam a inscrição no canal, curtam os vídeos se vocês gostarem e vamos enriquecer o canal de Direito Médico. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.